seus caminhos são melhores que os meus. Os seus planos são bem mais altos que os meus. Que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E que nada foge do controle de suas mãos. Nada foge do controle de suas mãos. Sabemos que o trono está ocupado e a cruz está vazia. O Senhor está no controle de tudo. Tu és o Rei, Tu és o Rei, soberano, exaltado, sobre tudo e sobre todos. Não existe nada e ninguém que seja maior que o Senhor. Ninguém é maior que o Senhor neste lugar. Tu és soberano, digno de louvor. Nós aplaudimos ao Senhor com o melhor que tem. Bendito seja o Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem contigo? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 1. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos estar orando. Peça para que Deus fale com você neste tempo. Amado Espírito, nós te agradecemos, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma sobrenatural. Podemos desfrutar da sua presença e reconhecemos que o Senhor está neste lugar. Pedimos que o Senhor continue falando conosco. Fale conosco através da sua palavra. Que a sua palavra transforme os nossos pensamentos. Quebre todo sofisma, todo argumento, todo engano. Livra-nos, ó Deus, de toda fortaleza. Que o seu Espírito Santo gere uma verdade transformadora. Nos tire, ó Pai, daquilo que nos leva a viver uma vida dupla. Nos tira do entendimento que nos afasta de Cristo, que nos prende numa religião. Que a sua palavra nos leve ao lugar que sejamos de verdade. Que o medo não nos impeça. Que o medo de morrer não nos impeça. Muito pelo contrário, que o desejo de morrer seja o que nos impulsiona a te conhecer mais. Morrer para nós mesmos e viver para a sua vontade, viver para ti, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Que é digno de receber a honra
glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tu és adorado, Jesus. A minha vida é sua, tudo que tenho é seu. Tu és digno de louvor. Não existe outro motivo pelo qual nós vivemos, se não for para reconhecermos quem de fato Ele é. Se nós entendemos que nós somos criados para reconhecer o Criador, a nossa vida muda o sentido. Não quer dizer que nós não podemos ter, mas até o que temos começa a mudar o sentido do porquê ter. Eu queria que nós lêssemos a partir do verso 18. E diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unir, ela se achou grávida. Gente, preste atenção no que está acontecendo. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida. Pastor, eu já conheço essa história, ok. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ler com detalhes, tá? Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo.
José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe pareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de José. Amém, gente? Eu tenho convicção que você... Tudo certo, gente? Eu li errado, gente? É que José sempre quer entrar no lugar de Jesus, né? Perdão, gente, é Jesus. Eu falei errado aí. Gente, eu tenho certeza que todos aqui conhecem esse texto. Nem que você já ouviu falar na história de Natal. Você já ouviu falar acerca do nascimento de Jesus. Só que, como eu disse, uma coisa é você ouvir falar sobre isso, e a outra coisa é você ler a respeito do que está sendo dito aí. Gente, nós estivemos recentemente no Amazonas, e inevitavelmente essa história aqui me fez me lembrar de uma fábula que eu já conhecia, e eu não sabia que era algo tão vivo e era tão verdadeiro entre os indígenas, as indígenas principalmente. Alguém já ouviu falar sobre o boto cor-de-rosa? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar sobre a história do boto cor-de-rosa? Levanta a mão só para me saber se eu conto com rico detalhe ou não. Levanta a mão, sério. Eu vou precisar contar com detalhes. Gente, o que aconteceu? Eu vou tentar ser rápido. Um certo dia, uma indígena meia ligeira decidiu aprontar com o marido dela. Na Bíblia o nome disso seria adultério. E ela se deitou com outro homem. E o marido chegou e quase pegou o cara no pulo, mas deu tempo do cara correr. E o marido dela saiu correndo atrás do cara, e o cara foi sentido o rio. Provavelmente também um indígena ou um ribeirinho, consequentemente alguém que nada muito bem, pulou dentro do rio e nadou, e daqui a pouco sumiu na água, e poucos metros depois subiu um boto rosa. O cara voltou e contou a história para a mulher, bravo com ela, queria matar ela. E aí ela falou: não, tá vendo, não era um homem, era um boto que se transformou em homem e estava comigo aqui. Eu não sei, o homem acreditou nela, que na verdade não era um homem, era o boto que se transformou em homem e ficou com ela. Ok, gente? Alguém já ouviu essa fábula? Ninguém ouviu? Essa é a história do boto cor-de-rosa. Ele
se transformou em homem e se deitou com uma mulher. Ok? Gente, isso é sério no Amazonas, na região que nós estávamos perto de Maués, que é a região onde a missionária Marli está. A ponto das indígenas não irem para o culto na base missionária nos dias da regra delas, porque elas dizem que se elas entrarem no barco e o boto sentir o cheiro, eles vão derrubar elas do barco dentro do rio. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Algumas delas faltam todo mês no culto, e aí a Marli percebeu isso e foi falar com elas a respeito disso. O que acontece? Vocês, toda vez, vocês faltam no culto, pelo menos uma vez por mês, o que acontece? E aí elas falaram por que elas faltavam no culto. E era exatamente por isso. Porque elas acreditam na história do boto. Como eles acreditam na história daquele que tem as pernas para trás lá? Curupira. Vocês estão entendidos, hein, gente? Do Curupira e assim vai. Tem uma outra lá. É um bicho que fica na água lá. Enfim. E assim vai. Eles acreditam piamente nisso. Pastor, o que tem a ver aí? Gente, quando nós pegamos essa história, se você for olhar da nossa ótica, se você for olhar da sua ótica hoje, se você for pegar o que você tem na mão, tudo aquilo que nós conhecemos acerca do Evangelho, é muito fácil nós olharmos isso de uma dimensão espiritual. Só que imagine você receber essa notícia. Imagine você, homem, receber essa notícia da sua mulher. Nós já sabemos o final, mas imagine você viver isso passo a passo. Você está lá noivo, certo? E aí você chega um dia na casa da sua noiva e ela diz assim: eu estou grávida. Ah, você está grávida? Mas como que você está grávida? Eu não tive nada com você? Não. É do Espírito Santo. É fácil, gente. É fácil para você acreditar. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você consiga agora é entrar literalmente nessa história, nesse texto, passo a passo. Esqueça o fim da história. Vamos tentar caminhar passo a passo. Quando José recebeu essa notícia, não foi Deus que falou com ele. A primeira vez que ele soube a respeito de algo, não foi Deus que falou com ele. Vamos ler de novo. Verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. Não, perdão, vamos lá, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, é porque a Bíblia não deu detalhes aqui do que aconteceu. Mas ele recebeu a notícia, e aí ele se retirou. Depois que ele se retirou, o Espírito Santo veio e falou com ele. Só que tem um detalhe, eu quero que você entenda isso. A Bíblia quis ressaltar algumas coisas que são importantes, e eu queria que nós valorizássemos um pouco acerca disso.
Bíblia diz que José era um homem justo. Quando a Bíblia fala de justo, ela está falando do coração. Ela não está falando da genealogia, ela está falando do coração. Pastor, por quê? Porque esse é um dos pontos que eu quero que nós possamos trabalhar nesse texto, que eu creio que Deus quer falar conosco através desse texto. Ele era um homem justo. Pastor, o que tem a ver homem justo dele ter fugido? Olha só. Quando ela falou que estava grávida, sabe o que ele podia fazer? Ir a público e dizer que ela tinha traído ele, por mais que não estava casada, e ela ia ser apedrejada, porque o que ela tinha feito não era permitido. Como assim? A história que ela estava contando não tinha cabimento. Era a história do boto cor-de-rosa. Não fazia sentido. Era uma história sem pé e sem cabeça. Só que como José tinha um coração diferenciado, ele era um homem justo. Os sábios da época, eles tinham isso como entendimento, não tomar decisões no meio do furor, no meio de pressão, com os sentimentos à flor da pele. Pastor, aonde eles aprendiam isso? Num livro chamado Provérbios. Eles se retiravam, e ele se retirou, e ele falou: o que eu vou fazer agora? Se eu for a público, ela vai ser apedrejada. Escute, mas ele tinha direito de fazer isso, porque a história que ela estava contando não tinha sentido. Eu estou grávida, mas como assim? Nós não tivemos nada. E aí tem outro detalhe ainda. A certeza de que eles literalmente estavam se guardando. Ah, pastor, era tradição. Gente, ainda assim naquela época existiam pessoas que não viviam o que era proposto. O que eu quero que você entenda, que você consiga ver, é que existe algo que foi visto em José, que nós precisamos ver. Se você for pegar a questão teológica, você vai dizer: não, é porque José era da genealogia de Davi. Escute, existiam outros que também eram, mas de toda a genealogia da geração dele, José foi escolhido por algum motivo. Existiam outros. Se você for estudar acerca de genealogia, pode estudar, você vai ver que existiam outros ainda que também poderiam ser. Mas em meio àqueles que poderiam ser, José ainda foi escolhido. E quando eu olho para este momento, que ele poderia denunciar ela, e ele não denunciou, onde ele tinha direito de fazer algumas coisas, e ele não se apoiou nos direitos que ele tinha. Ele decidiu ir para um lugar. Vamos continuar lendo. 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo... Gente, a Bíblia não entra em detalhes, mas talvez ele foi para um lugar chorar. Pastor, homem chora por essas coisas também. Chora, talvez não chore na frente da mulher, mas chora. Quer dizer, homem não chora, né, gente?
que eu vou fazer agora? Eu planejei toda a minha vida. O chá de cozinha já estava marcado. Talvez enquanto ele estava ali, naquele lugar, ele pegou no sono. E aqui a gente já aprende uma lição. Não tome decisão debaixo de pressão. Não tome decisão debaixo de pressão. Todas as vezes que você estiver pressionado, que você não conseguir ouvir a voz de Deus, procure um lugar onde você consiga ouvir a voz dele. Talvez esse lugar ele não represente um lugar físico. Talvez ele não represente um lugar físico, mas você precisa encontrar um lugar que você consiga ouvir a voz de Deus. Não se mova, não tome uma decisão até que você ouça a voz dele. Porque aí, quando nós lemos o contexto de tudo isso, nós vamos ver que depois disso ele tomou algumas decisões. Só que aqui existe algo que aconteceu. Ele foi para lá. E aí, um anjo apareceu em sonho para ele e falou com ele. Vamos ler. Verso 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Escute, independente da genealogia de Davi que José tinha, independente de tudo que precisava se cumprir, Deus encontrou um coração correto em José. Deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que foram liberadas sobre a sua vida, existem verdades que foram liberadas sobre a sua vida, promessas foram liberadas, mas tudo que Deus está precisando para que isso se cumpra na sua vida é um coração correto. Pastor, então quer dizer que Deus não vai fazer? Ele vai. Então como assim? Se o seu coração precisar ser alinhado para que isso se cumpra, Ele vai fazer. Houve uma circunstância que Paulo estava lidando com algumas coisas e Deus falou assim para ele: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus o que, gente? Agrilhões. Olha, gente, alguém sabe o que é isso? Sabe o que é, gente? É um buquezinho, né? Não, gente, é um espeto assim, ó. O que ele está falando é o seguinte: você sai fora, eu te dou uma cutucada, você vai ter que voltar para o caminho. Ei, peraí, não, mas Deus é pai. Gente, Deus é pai, você é filho. E é por isso que nós precisamos entender que Ele vai continuar cuidando de nós. Não se engane quando você levanta a sua mãozinha para o céu no meio das canções e diz assim: faça a sua vontade, faça o que o Senhor quiser, faça o seu sonho. Ué, gente, ou você acha que o que você está cantando aqui, o que nós cantamos, o que nós oramos, são apenas palavras jogadas ao vento? Se for assim, Deus não devia responder algumas orações que nós fazemos também, pedindo cura e milagres.
Tudo que você ora tem influência no mundo do espírito. Tudo que nós falamos de fato é ouvido por Deus. Então quando você diz assim: Deus, cumpra a sua vontade na minha vida, Ele diz: eu vou fazer. Só que fazer a vontade dEle não é do seu jeito. Fazer a vontade dEle não é te deixar num lugar cômodo, é te tirar de um lugar de comodismo. E às vezes isso exige de você que você se mova, que você se canse, que você se estresse, porque toda mudança gera desconforto. Alguém já se mudou aqui? Já? É bom, gente? É uma delícia, gente. Gente, eu vou falar para vocês, meu Deus. Eu não mudei muitas vezes na minha vida. E louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz que Deus não coloca nada sobre nós que nós não podemos carregar, né? Eu acho que é por isso que Deus já me deu uma casa logo, porque eu não aguentava. Você que já mudou 10, 11, 12 vezes, você é mais que vencedor. Eu não estou nessa não. Acho que eu mudei 3, 4 vezes, eu não aguentava mais. Só que ninguém muda para viver numa situação pior. A mudança sempre é para você ir para melhor, a não ser que haja uma intercorrência e você, sei lá, tenha que entregar uma casa. Só que quando nós dizemos: Deus, faça a sua vontade, Ele está dizendo: tá bom, vou fazer a minha vontade. Só que aí nós pensamos que fazer a vontade dEle é fazer o que está no nosso coração. Fazer a vontade dEle é fazer aquilo que está no coração dEle e do jeito dEle. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é para que nós vivamos a vida dEle, não para que nós vivamos a nossa. É para que a vida dEle seja revelada a nós, não para que Ele aprove a nós. Pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Sabe o que foi encontrado em José? Um homem que estava disposto a abrir mão do orgulho dele. Como assim? Você acha que todo mundo ia acreditar que o filho era do Espírito Santo? José assumiu um filho que nem dele não era. Gente, quando falavam Jesus, eles falavam que era filho de quem? De quem? Fala sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim, eu vou ser sincero para vocês, uma das maiores nobrezas que existem em alguns homens é criar às vezes filhos que não são deles, como filhos legítimos. Para mim, homens e mulheres que às vezes pegam filhos que é de outros, às vezes de outros relacionamentos, e assumem e falam: não, é meu filho. Eu tenho pessoas na minha família que pegou um menino, ele se casou com uma mulher, ele já tinha um filho, ela já tinha um filho. Ele pegou o sobrenome dele, entrou na justiça e colocou o sobrenome no menino. Eu falei para ele, rapaz, tu é macho mesmo. Isso é nobre, gente. Só que não é simples. E vocês sabem do que eu estou falando, sem hipocrisia nenhuma aqui. Mas ele decidiu, quando ele entendeu que fazia parte de um projeto, de um plano de Deus, ele decidiu abrir mão do orgulho dele. Escute, Deus não estava escolhendo qualquer um, Deus estava escolhendo alguém que ele sabia que ia abrir mão da vida dele para fazer aquilo que era dos céus, para que os céus fossem trazidos para a terra. Alguém que estava disposto a abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu orgulho,
para que o reino de Deus pudesse ser trazido para a terra. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Você só pode ser pai de uma verdade dos céus Você só pode ser pai de uma verdade dos céus se dentro de você for encontrado um coração livre, para que essa verdade possa encontrar lugar para ter raiz. Você só pode receber uma verdade dos céus quando dentro de você for encontrado um coração livre, para que essa verdade tenha espaço para ter raiz. Escute, preste bem atenção no que eu vou dizer. Jesus não foi gerado só dentro de Maria. Jesus foi gerado dentro de José também. Não foi à toa que José foi escolhido. Escute, existem verdades que Deus quer revelar. Ele quer encontrar um coração correto em você. Existem verdades que Deus quer trazer para a terra e Ele quer encontrar um coração correto em você. Tudo que Ele está procurando é um coração correto, que acredite naquilo que parece um absurdo. Parece um absurdo, ninguém vai acreditar nessa historinha, mas você acredita. Parece que o que estão dizendo é lorota. Nossa, quem vai acreditar nisso que você está falando? Mas existem homens e mulheres que ainda acreditam que Ele faz milagres. É esses que Ele está procurando. É esses que Ele está procurando. Aqueles que acreditam que Ele ainda diz, Ele fala. São esses. É só por isso que Ele falou com José. Não é por causa de genealogia. Ele precisava não só de um ventre, ele precisava de 2 úteros, para que uma verdade fosse gerada, para que uma realidade fosse estabelecida. Escute, nós precisamos acreditar em coisas absurdas. Nós precisamos acreditar em coisas absurdas, sobrenaturais. Escute, você precisa permitir com que sonhos sejam trazidos para você. Você precisa permitir com que sonhos absurdos sejam trazidos para você. Meu Deus, meu Deus. E essa verdade, a semente do céu, ela precisa encontrar um ambiente correto dentro de mim e dentro de você, para que ela possa germinar. Para que ela possa germinar. Existem coisas que eu e você nós só vamos entender quando de fato nós experimentarmos. Tem coisa que você olha de longe e você não sabe o peso. Você só conhece o peso se você chegar e pegar aquilo, não é isso? Quantos já viram um avião sobrevoando os céus? Levanta a mão, só para me saber. Quantos aqui já foram num aeroporto? Levanta a mão para me saber. Pastor, parece besteira no dia de hoje. Não é não, tem gente, minhas filhas mesmo ainda não voaram. Em breve, mas... Quando nós olhamos um avião daqui sobrevoando,
Parece desse tamanho, não parece, gente? Não parece? Pequeno. A hora que você vai no aeroporto, ele é imenso, não é? Sabe por quê? A distância tem o poder de revelar a dimensão. O lugar para onde José foi permitiu com que ele estivesse mais perto, mais sensível para ouvir o que Deus queria falar para ele. Quando você estiver num lugar onde você consegue ouvir Ele, a dimensão fica muito maior, o avião fica maior. Deixa Ele te levar para o aeroporto. Ele quer mostrar o tamanho que Ele tem. Para de olhar da onde você está. Ele está parecendo pequeno. Ele quer te levar para o aeroporto. E depois que Ele mostrar o tamanho dele, Ele está querendo dizer: vem para cá, filho. Entra aqui dentro que agora eu vou te levar para ir para voos muitos mais altos. Eu vou te levar para lugares que você nunca imaginou. Escute, o que nós precisamos é acreditar de fato. Nós precisamos nos entregar de fato. Acreditar em coisas que parecem absurdas, só que são reais. São reais. O que foi encontrado nele foi um coração correto. José precisou ouvir a voz de Deus apenas uma vez. Porque além de ter um coração correto, ele era submisso à voz de Deus. Nós só podemos ser pai de uma verdade quando decidimos crer na verdade dos céus acima do nosso orgulho, acima das nossas verdades, acima da nossa reputação, acima do que achamos que é correto. Nós só podemos ser pais de uma verdade do céu quando nós estamos dispostos a agradar Ele acima de tudo. Nós conhecemos um homem chamado João Batista, que a sua geração reprovou ele de certa forma. Só que ele cumpriu o propósito dele. A Bíblia diz que ele preparou o caminho para Jesus. E ele de fato preparou o caminho. Aí ele contou algumas verdades, e isso custou a cabeça dele. E eu já disse isso. Não se preocupe se você vai perder a sua cabeça. O importante é você se manter na verdade. Pastor, mas a verdade vai me matar. Não, a verdade te liberta. Não, mas e se eu morrer? Você continua livre. Não importa se aparentemente você morreu. O importante é que você é livre. Não importa se o seu corpo está preso, importa que o seu espírito, você está livre. Escute, não permita com que o sistema que está à sua volta te empreenda numa incredulidade, te prenda naquilo que aparentemente é natural, porque Deus te chamou para viver o sobrenatural. Ele nos chamou para viver o sobrenatural. O que Deus estava falando para José é: ó, o que eu estou falando para você não faz sentido. O que eu estou falando para você vai contra tudo que você ouviu até hoje. Vai contra a medicina. E eu quero encerrar com algo. A Bíblia diz que depois de casado, José não teve intimidade até que Jesus nascesse, amém? Não foi isso que nós lemos? Vamos ler o texto de novo ou vocês... Tá bom que a gente leu já? Sabe por quê? Quando você tem certeza
daquilo que Cristo gerou. A satisfação de estar no centro da vontade de Deus te torna alguém pleno. Pastor, como assim? Até os desejos e as vontades dele eram supridas, porque ele entendia que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Pastor, e depois? Ele teve filhos, porque a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Só que preste bem atenção, para que o propósito fosse cumprido, não foi apenas o ventre de Maria que foi necessário um coração correto. Escute, o que Deus está procurando em mim e você é um coração correto. Eu sei que você tem promessa de Deus. Enquanto o seu coração não for alinhado, vai ser difícil algumas coisas ser geradas. Pastor, mas Deus está me reprovando? Não, muito pelo contrário. O que Deus está dizendo para você é: eu te trouxe aqui para que você ouvisse hoje essa palavra, para que de fato você se rendesse e permitisse com que o seu coração fosse alinhado, para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida e o sobrenatural fosse gerado hoje dentro de você, e em breve nasça o que tem que nascer, o que foi prometido, o que precisa ser gerado, comece a ser gerado, e em breve nasça a promessa. Escute, tem coisas que estão a ponto de nascer, mas não tem força, como diz a palavra. Porque aquilo que é espiritual não nasce na força natural. A promessa que Deus deu para você, não adianta você querer fazer força natural. O que foi liberado espiritualmente sobre a sua vida só vai nascer espiritualmente. Pastor, mas aqui é assim, ó, falaram para mim que eu ia gravar um CD, agora eu fiz uns contatos aí, agora mudou, né? Não é mais contato, é network, né? E aí, agora vai rolar, meu irmão. Não vai rolar nada. Pode até rolar, segundo a sua vontade. O que Deus tem para fazer, Ele não precisa da sua ajuda. Pastor, sabe o que é? Deus falou para mim que eu ia viajar as nações. Eu conheci fulano de tal, agora eu vou pregar na igreja dele. Aí depois o fulano de tal vai... Escute, você não precisa disso. Quando Deus quiser, Ele te chama. Pastor, agora eu vou fazer uns cartãozinhos agora. Eu vou divulgar na internet, no Facebook. Eu vou... Gente, isso tem de monte. Deus não precisa disso. Você quer começar? Comece se comprometendo com uma igreja. Seja fiel num lugar. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Tenha raiz num lugar. Se você não tem compromisso nem com a sua igreja, você quer viver nas nações, toma vergonha na sua cara. Você não tem nem pastor, quer ir pregar na igreja de pastor? Escute, Deus não quebra autoridade, Deus não quebra princípios. Deus não precisa da nossa ajuda. Pastor, o que você está querendo dizer? O que Deus tinha para fazer aqui, Ele fez, acabou. Ele não pediu ajuda de ninguém. Agora, se Deus falou que você vai gravar um CD, você vai, nem que seja com 70 anos, com a voz rouca, vai gravar. E o seu CD vai marcar a geração. Se Deus falou que você vai pregar as nações, você vai, nem que seja para pegar o microfone tremendo, mas quando você falar, pessoas vão ser tocadas pelo poder. Ninguém vai parar de pé.
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque palavras como essa eu também já recebi. Tanto uma quanto outra. Uma vez eu estava no meio do Amazonas e eu recebi a mesma palavra. No meio do mato lá. Pastor, e aí? Amém, obrigado, Deus. Pastor, o que muda? Nada. Pastor, como assim? Eu continuo servindo a Deus do mesmo jeito. Sabe qual é o meu maior prazer? É servir essa igreja, é servir quem está do meu lado, é servir todos aqueles que a cada dia estão do nosso lado, que estão junto conosco, os nossos discípulos, aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, as pessoas que passam no nosso dia a dia. Esse é uma... Pastor, mas e as nações? Quando Deus quiser fazer, Ele faz. Eu não vou fabricar nada. Mas e se não cumprir? O problema não é eu, não é meu, o problema não é meu. Não foi eu que prometi nada. Eu não estou devendo nada para ninguém. A única coisa que eu digo para Deus é: eis-me aqui. Agora, eu quero viver o sobrenatural aonde eu estiver. Eu não quero viver o que é natural. Eu não quero viver o que é natural. Se existe uma crise que nós temos que viver, sabe qual que é? De nós olharmos para a nossa vida cristã e talvez até hoje nós não tenhamos conseguido pregar para uma pessoa e ela não ter se convertido ainda. Se existe uma crise que nós talvez podemos entrar e dizer assim: puxa vida, eu ainda não curei ninguém, eu não orei por uma pessoa que nem dor de cabeça ainda não foi curado. Pastor, como assim é? Porque foi isso que foi designado para mim e para você. Foi por isso que foi dada a autoridade, foi para isso. Como filho de Deus, é isso que ele diz, Marcos 16, 17. Se existe uma crise que a gente tem que ter, não é se a gente está vivendo em prosperidade, não, é o quanto de Deus está fluindo através de nós. Pastor, Deus não tem prosperidade, Ele tem tudo. O reino dos céus tem tudo, Ele é rico em tudo. Mas a questão não é o que Ele tem, mas é o quanto de resposta eu estou dando para isso. Gente, não é possível que nós estamos acostumados a viver como uma igreja normal. Não, nós não podemos ser normal. Não tem como, nós não podemos ser normal. Nós não podemos ser normal. Porque nós não fomos chamados para ser normal. Esse tipo de coisa aqui tem que acontecer. O sobrenatural precisa se tornar normal em nosso meio. Como assim? Deus falou comigo. Como assim? Deus falou comigo, Alex. O que Deus falou? Deus falou para mim entrar naquela UTI lá e falar para aquela pessoa que está no estágio final que ela vai sair de lá. Tem pessoa que a gente estava orando aqui, ó. Eu não vou falar o nome para não expor. A gente orou e aí eu mandei para o pessoal: nós estamos orando pela pessoa. Não, tá bom, pastor, obrigado, mas no caso da pessoa lá é só por Deus. Eu falei: tá bom, é só por Deus, então é por isso que a gente está orando. Não, pastor, mas lá diz que talvez já vai dar morte cerebral. Não interessa, nós vamos continuar orando. Quando foi semana passada, eu recebi um vídeo da pessoa sem nenhum aparelho, sentado na cama. Pastor, mas tem gente que a gente ora e não acontece nada. Não interessa, eu vou continuar acreditando. Pastor, o senhor estava falando que esses dias sua filha estava indo para o médico, é contrariado. Pastor, o senhor não orou, eu orei também.
Mas ela não foi curada, não interessa. Porque ela não foi curada, não interessa. Mas eu continuo crendo que o meu Redentor vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Escute, eu não entreguei minha vida, não foi à toa não. Eu sei porque eu entreguei minha vida. Tem gente que às vezes acha que eu sou exagerado, que eu sou louco. Tem gente que às vezes acha que eu sou alguém que desperdiça meu tempo. Tem gente que acha que às vezes eu faço coisas desnecessárias. Talvez para alguns seja, mas tudo que eu quero é gastar tempo com pessoas, porque eu quero marcar minha geração. Eu quero ser lembrado como alguém que decidiu gastar a sua vida por pessoas, porque decidiu amar pessoas como ninguém amou. Sabe por quê? Pregar aqui de cima é fácil. É fácil. É fácil. O difícil é você sair da sua casa, às vezes todos os dias. Porque eu não saio de casa fazer discipulado, estar com pessoas até de madrugada, porque eu não tenho o que fazer em casa não. Eu amo estar em casa. E eu tenho bem o que fazer em casa. Se não tiver com as minhas filhas, eu tenho com a minha esposa. Se não tiver em casa, a gente arruma um lugar. Pastor, como assim? Não é porque eu não tenho o que fazer não. Eu abro mão da minha vida para estar com pessoas. Mas não é porque eu não tenho o que fazer não. Não é porque eu sou bitolado não. É porque eu decidi gastar minha vida por isso. Se você acha isso exagero, o problema é seu. Mas eu sei para quem eu decidi entregar minha vida. Não é porque eu não acredito no sobrenatural, muito pelo contrário. É porque eu estou disposto a ser lembrado por uma geração. E o que eu creio vai além do que eu tenho. Escute, muito mais do que eu vou deixar para as minhas filhas. Eu espero ser lembrado por alguém que decidiu gastar a sua vida por pessoas, por homens, por mulheres. Não importa o que vai ser deixado, mas se eu puder marcar a vida delas, se eu puder ver elas fazendo o que eu fiz por outros, para mim já valeu. Se eu puder ver outros falando, ó, isso aqui eu aprendi com o meu pastor, já valeu. Eu sei que isso não é natural, mas é isso que eu quero viver. Se coloque de pé. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, prostrado outra vez. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti. É, papai! Pela graça que me salvou.
do seu amor. Na tempestade ouvi tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Levante sua voz e libere esse grito. Levante a sua voz e diga: enche o seu pulmão e diga os seus pensamentos. Seus pensamentos são todos preciosos. São todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos São todos preciosos. São todos preciosos. Ei! Sua canção por mim É alegria e amor. Alegria e amor. Vamos! Libere, aleluia! Aleluia! Yo! Seu amor me alcançou. Diga aleluia! Aleluia! Yeah! Aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia! 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 Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos. São todos preciosos. Sua canção por mim é alegria. E amor. Alegria e amor e liberdade. Eu queria que você que quer ter esse coração correto para receber essa verdade, viesse aqui na frente. Vamos orar juntos. Pastor, eu quero receber essa verdade. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero sair desse lugar natural. Chega de viver o evangelho natural. Chega. Só vem se você quiser entrar num lugar diferenciado. Chega. Pode vir. Se tiver mais espaço, vamos puxar as cadeiras para trás. Porque eu creio que essa noite é uma noite profética. Deus está alinhando o coração de alguns nessa noite. O Espírito Santo me diz que alguns são Marias, que Ele está colocando uma verdade dentro de você. Alguns são Josés,
Ele está alinhando o seu coração. Mas alguns são como Maria. Ele está colocando verdade dentro de você. Ele está gerando verdade dentro de você. Está vindo uma unção fresca. Está vindo uma unção fresca para este lugar. Está vindo uma unção fresca agora. Está vindo uma unção fresca para este lugar agora. E ela vai tocar cada um de vocês agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora. Agora. Ser tocado pelo Espírito. Ser tocado pelo Espírito. Semente dos céus.
Aleluia! Aleluia! Vamos, vamos! De Deus está sobre nós. De Deus, feche os seus olhos. Vamos! Teu reino vem, faz teu querer. Você não foi chamado para viver o natural. Espírito de Deus, vamos, vamos! Te desejo. Não, não! Teu reino vem, vamos! Faz teu querer. Inunda a terra. Espírito de Deus está sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem. Teu reino vem. Faz teu querer. Inunda a Espírito de Deus está sobre nós. Te desejamos. Nós chamamos Jesus. Teu reino vem. Faz seu querer, inunda a terra. Escute. O Espírito veio, deixou Jesus. Jesus nasceu e acabou. Eu e você não. Jesus morreu, ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, eu e você nos tornamos morada dele. Maria, Ele veio, deixou a semente e está resolvido. Você não. Ele veio e se tornou morada. Você é morada do Altíssimo. Tudo que você precisa é se aproximar um pouquinho mais. Vai para o aeroporto para você ver o tamanho do avião. Se aproxima dele. Vai para o lugar secreto para você conhecer o tamanho do seu Deus. Se relaciona com Ele, porque Ele vai te revelar coisas maiores e grandes. Espírito de Deus está sobre nós. Te
doce é a sua presença. Quão doce é a sua presença. Chamamos do seu Espírito. Planta em nós aquilo que não faz sentido. Queremos gestar o sobrenatural. Queremos gestar o sobrenatural. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu deixa o céu descer. Diga, diga, diga. E deixa o céu descer. Quantos querem mais? Quantos querem mais? Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Só as vozes, pois teu é o reino teu. Vamos! É o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Poder e tua é a glória pra sempre. Amém.
Deus. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Uns confiam em homens, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do seu nome, Jesus. Tu és melhor que o vinho, que champanhe. És o melhor. És o mais belo entre milhares e milhares. Doce. Yeshua, Yeshua, o nome mais poderoso, Yeshua. Só voz, Yeshua. Você pode sentar. Foi mais uma noite. Essa noite é um divisor de águas na sua vida. Você sai nessa noite em um novo lugar, espiritualmente falando. Corresponda. Decida viver nesse novo lugar. Decida chegar mais perto. Só quem anda com Ele sabe do que Ele é capaz de fazer.